E aí, pessoal, bem-vindos ao canal de Biologia do YouTube. Então, o canal Will Bio, né, apresentado por mim, Wilken Alves. Então, antes de começar o vídeo, já falar com o pessoal aí para se inscrever no canal, para ter acesso às próximas matérias que vão ser faladas. E também dê um like aí nos vídeos se você gostou do vídeo, até mesmo para ajudar no vídeo para saber se vocês estão gostando das aulas e de tudo mais. Então vamos para a matéria. Então a gente vai começar falando das características gerais das células. Então as características como procariontes e eucariontes são as primeiras características. Então aqui com uma introduçãozinha aqui da organização, a gente sabe que tudo na natureza é dividido em gêneros, famílias, ordens, e antigamente era dividido em duas, né? Em reino vegetal e animal. Mas é uma classificação antiga. Hoje nós sabemos que nós temos a classificação em 5 reinos: o reino Monera, protista, fungos, vegetal e animal. Então, os vírus não estão dentro, né, dentro desses reinos, porque ainda há muita discussão se eles são vida ou não, se eles são considerados como vida. Então, vamos continuar. A gente pode, por mais que tenha esses 5 reinos, dividir em duas categorias reconhecíveis, né? Que são os seres procariontes e eucariontes. A gente tem uma fotinho aqui mostrando a diferença fisiológica entre as duas, né? A gente consegue ver que a eucariota, o eucarionte, é muito mais complexa do que a procariota, também chamada de procarionte. Então aqui vamos falar das procariontes primeiro. Então, o que significa o termo procarionte? Pro significa primeiro, cário, núcleo. Então, invertendo isso aqui, um núcleo primeiro, um núcleo primário. Isso quer dizer que as procariontes elas não possuem um envoltório nuclear. Elas não têm uma membrana delimitando o núcleo do citoplasma. A gente vai ver direitinho uma foto aqui. Isso quer dizer que, por elas não possuírem um envoltório nuclear, o DNA cromossômico vai estar espalhado dentro do citoplasma da célula? Não, ela vai ficar numa região chamada nucleóide. É no citoplasma, mas não solto no citoplasma. A gente também fala que os procariontes são pobres em membrana plasmática e por isso eles não vão ter muitas organelas, não vão ter organelas, porque as organelas são membranosas. A única organela que tem no citoplasma é o ribossomo. Mas o ribossomo não é uma organela membranosa. É uma organela feita por proteínas. Mas é a única organela dentro da célula que vai ser responsável pela síntese de proteínas, síntese e produção, pela produção de proteínas. Também nas procariontes, elas têm uma proteção pela parede celular, né? Ele que vai garantir uma rigidez à membrana plasmática da célula. Então, a gente consegue ver aqui uma foto direitinha da célula procarionte. Então, a gente consegue ver o núcleo aqui nessa região, que é chamada de nucleóide, onde está o DNA. A gente consegue ver essas bolinhas aqui, que são os ribossomos, que vão ser responsáveis pela síntese de proteínas. Aqui, logo junto com o citoplasma, a gente vê a membrana plasmática. Logo acima da membrana plasmática, a parede celular. Essas são as características gerais, né? O nucleóide, membrana plasmática, parede celular e os ribossomos. Mas outras bactérias também podem apresentar flagelos, que vão ajudar na sua locomoção, pilos ou pios, que vão ajudar na aderência nas coisas ou até a junção de duas células bacterianas ou procariontes. Procariontes também são as bactérias, né? E aqui nós temos a cápsula, né? Que ela pode aumentar de tamanho da bactéria para não ser consumida por glóbulos brancos. Mas enfim, os procariontes eles estão dentro do reino Monera. É um termo também muito antigo chamado, mas ainda aceito, porque agora é dividido não mais em Monera, mas como as bactérias e as arqueasbactérias, que também é um tipo de bactéria, mas são diferentes uma das outras. Mas ainda estão dentro do reino Monera. Então a gente tem aqui um exemplo de uma procarionte, de uma bactéria. Ou seja, aqui nós temos da Salmonella,
Já nessa outra aqui, a gente já tem o da tuberculose, que é o Mycobacterium, e da salmonela, que é o Salmonella enteritidis. Então, a gente tem que sempre ligar procarionte bactéria. Se é bactéria, não tem um envoltório nuclear, não tem uma carioteca. Não tendo carioteca, o núcleo fica numa região chamada nucleoide. Aqui, só voltar aqui. O núcleo fica numa região chamada nucleoide e vai ter uma parede celular, também a membrana plasmática e a única organela ribossomos. Então vamos falar da próxima. Aqui, ó, salmonela. Aqui nós temos tuberculose. E a próxima são os eucariontes. Então, como são os eucariontes? É o significado dessa palavra. Eucarionte verdadeiro, né? Na biologia tem um cunho de verdadeiro, e cário, que tem o de núcleo. Então, um verdadeiro núcleo, ou seja, ela tem uma carioteca envolvendo o núcleo. Então, as eucariontes, diferentemente das procariontes, elas são mais complexas que as procariontes, pois elas vão realizar diversas funções. Então, a diferença, a gente viu que as procariontes, elas são pobres em membrana. Já as procariontes são pobres em membranas. As eucariontes são ricas em membranas. Por elas serem ricas em membranas, logo vai ter várias organelas no citoplasma, realizando diversas funções dentro da célula. A gente também fica que o material genético não vai ficar solto no citoplasma, numa região chamada nucleoide, que nem nas procariontes. Elas vão ficar revolvidas por um envoltório nuclear ou uma carioteca, ou seja, elas vão ter uma membrana recobrindo o núcleo. Então a gente consegue ver nessa foto aqui direitinho, núcleo, aquele mesmo núcleo DNA de cromossômico, revolvido por uma carioteca. Outra coisa também é que elas têm várias organelas. Aqui a gente vê cloroplastos, vacúolos, lisossomos, retículo endoplasmático liso, centríolos, retículo endoplasmático rugoso do lado do núcleo, mitocôndrias para respiração, lisossomos para digestão, ribossomos para síntese proteica, que nem nas procariontes. Então ela vai ter todas essas organelas e por isso essa maior complexibilidade. A gente consegue ver similaridades com a célula procarionte. Por exemplo, elas, como as vegetais, podem também ter parede celular. Todas as células vão ter uma membrana plasmática, vão ter ribossomos para síntese de proteína. Aqui até tem um flagelo, mas isso não é uma característica geral. Mas a gente consegue ver a complexidade maior. Mas a diferença maior entre a célula eucarionte e a procarionte é exatamente esse envoltório nuclear, a carioteca, que vai fazer essas duas diferenças. Porque vai diferenciar se uma célula vai ser bactéria de outra célula que pode ser qualquer coisa. Então, essa outra célula que pode ser qualquer coisa seriam os eucariontes, pois tem um envoltório nuclear. Os exemplos de procariontes. A gente tem aqui o primeiro, por exemplo, o tigre de Bengala, ele tem células eucariontes. Os vegetais têm células eucariontes também. Os protozoários, mesmo que eles sejam unicelulares, ou seja, apenas uma célula, isso não quer dizer que eles sejam procariontes. Eles vão ser eucariontes, mesmo tendo uma célula. Então tem que ficar ligado que unicelular não é uma característica para ser procarionte. Pode ser unicelular eucarionte também. No caso, como a gente já falou, os únicos unicelulares procariontes na natureza são as bactérias. Já os protozoários, eles são eucariontes. Os fungos também contêm células eucariontes. E as algas, dessa imagem aqui bem bonita, são eucariontes. Então, resumindo, diferença entre procarionte e eucarionte. Envoltório nuclear. Procarionte tem ribossomos, membrana plasmática, parede celular. Eucarionte tem membrana também, ribossomos, algumas podem ter parede celular, como as células vegetais, mas vai ter todas as outras organelas, os eucariontes.
Então aqui nós temos a bibliografia, esse site aqui que eu entrei pesquisando essa matéria, caso vocês quiserem olhar, o Toda a Biologia em Tipos de Células, e o livro Bases da Biologia Molecular e Celular, de Eduardo Robert. Então, caso vocês... Aqui termina a aula, caso vocês gostem da aula, dê um gostei no vídeo para ajudar e se inscrevam-se no canal. Então valeu e até a próxima aula.